Amigos, nós estamos aqui de volta, a internet deu um problema, mas a gente vai agora iniciar a nossa aula. Como eu estava falando aqui no início da aula, eu quero aqui parabenizar você pelo seu interesse, parabenizar você pela sua dedicação. Obrigado aí por estar fazendo as atividades, obrigado por assistir essas aulas. Vamos ter certeza que após o término desse curso, Antigo Testamento, com certeza todo o livro que você lê agora do Antigo agora você vai entender melhor a questão do que é a história do Antigo Testamento. Elas são muito importantes para a gente entender o que Deus fez no Antigo Testamento, de base para você entender o Novo Testamento. Então vamos juntos, sangue no olho. Hoje a gente vai falar sobre o reino dividido. Deixar você livre para fazer qualquer pergunta. Você pode fazer uma pergunta aí nos comentários, pode no individual, no WhatsApp, pode mandar para mim, ou pode colocar no grupo. Então vamos falar do dividido. O reino dividido, ele tem 300 anos. Olha só aí a quantidade de anos que Israel não são as suas 12 tribos. Que as tribos de Israel, umas andavam por um lado, outras andavam por outro lado. Em relação à questão religiosa, em relação à questão política. Olha que interessante esse mapa. Você gosta de mapa? Eu, particularmente, gosto muito de mapas. Eles falam muito para a gente. Olha o que esse mapa está falando. Ele é um mapa que representa o reino dividido de Israel. Aí você pergunta, mas que divisão é essa? O que estava dividido ali? Nós temos aqui uma divisão política, uma forma diferente de governar, uma forma diferente de administrar, certo? Nós temos também uma divisão religiosa. Vamos analisar esse mapa aqui, certo? Eu queria que você desse uma olhada para esse mapa. Vamos analisar primeiramente a geografia de Israel. Olha só que interessante essa figura. Lá em cima, na parte norte de Israel, nós temos o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o Rio Jordão desemboca nesse mar, ele percorre todo o território de Israel e vai desembocar também no Mar Morto. Olha só aqui o Mar Morto, próximo da região do reino de Judá. Nós temos aqui dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, onde o reino de Israel tinha por capital Samaria e o reino de Judá tinha por capital Jerusalém. Então esse reino aqui se encontra dividido. E lembre que Israel ela teve 3 governos onde o reino era unido. O governo aí de Saul, de Davi e de Salomão. O reino ali estava unido, embora já se houvesse uma rixa entre as tribos. Embora já se houvesse um desacordo entre elas e inveja entre elas. Mas ele era considerado ainda um reino unido. E agora esse reino aqui ele começa a se dividir. As pessoas estão divididas politicamente e divididas em relação à religião. Tá certo? Mas, se eu perguntar para você, você sabe explicar quais são as causas da divisão? Por que o reino de Israel ele se dividiu? Por que o reino de Israel ele foi quebrado? Vamos estudar aqui as causas da divisão. A primeira causa aqui da divisão é que foi a idolatria de Salomão. Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu em idolatria.
um paradoxo isso, a pessoa ser considerada o homem mais sábio e cair em um pecado desse, de idolatria. Então, a idolatria ela foi a base da divisão do reino, para você ver como o pecado de idolatria ele é perigoso, como o pecado de idolatria ele ofende a Deus. Você precisa também entender o que é idolatria. Idolatria não é só erguer uma imagem e cultuar essa imagem. Idolatria é você colocar algo ou alguém acima de Deus. É você se doar mais para algo, por alguém, do que você se doa para Deus. E isso acontece muito quando a gente coloca, por exemplo, o nosso tempo que a gente administra acima do nosso tempo para Deus. Quando a gente coloca o nosso emprego acima de Deus. Quando a gente coloca os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas atividades acima de Deus. Isso também é idolatria. É você venerar mais uma pessoa do que você venera Deus. É você venerar mais o seu filho ou o seu cônjuge mais do que a Deus. Isso é idolatria. Então, isso é um pecado que ofende muito a Deus. Você vai ver que isso foi a causa da divisão do reino e também a causa do cativeiro, onde o pessoal foi levado como cativo para a Síria e para a Babilônia. Você vai ver isso em uma próxima aula. Então Deus advertiu Salomão 2 vezes que isso seria um perigo, essa idolatria de Salomão. Salomão não quis ouvir a Deus. E o que Deus falou? Olha só, Salomão, o seu reino vai ser tirado. Mas eu não tirarei dele o seu reino por inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi e por amor de Jerusalém. Por causa da minha promessa, sempre eu vou levantar um rei da sua família. Sempre eu vou levantar um rei descendente de Davi. Então, Deus falou que o reino de Salomão iria ser quebrado, iria ser dividido por causa de sua idolatria, mas que sempre da descendência de Salomão, da descendência de Davi, Deus ia sempre levantar um rei, tendo como por último rei o nosso Senhor Jesus, certo? O reinado da forma como Deus quer, um reinado saudável, um reinado que atende o projeto de Deus, ele só veio a se cumprir em Cristo Jesus. Todos esses reis que se levantaram em Israel, eles foram falhos, pecadores, certo? E não atingiram realmente a mensagem que Deus queria passar para Israel. Não atingiram o plano que Deus queria passar para Israel. Esse plano, essa mensagem, ela só veio a se cumprir em Cristo Jesus. Os deuses de Salomão. Salomão adorou a Astarote. Astarote era uma deusa da fertilidade, era uma deusa relacionada ao culto sexual, ao sensualismo, ao erotismo. A Bíblia fala, como a gente já estudou em algumas aulas passadas, que você é aquilo que você adora. Então Salomão aqui adorando essa deusa, a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, ele era exatamente isso que ele adorava. Ele teve problemas na área sexual. Ele se relacionou sexualmente com muitas mulheres. Isso foi um problema para a sua vida. Salomão adorou o deus Quemo e o deus Moloque. Eram deuses onde o culto na participação daquele culto, as pessoas ofereciam crianças em sacrifício para apaziguar a ira desses deuses, ou para a questão também de colheita. Então, para você ver aí a abominação em Israel, certo? Então, 1 Reis 11:33 fala da queda de Salomão em relação à adoração desses deuses. E como que isso teve início? Essa idolatria de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Casamento com mulheres estrangeiras. Então, o pecado deixa a pessoa cega.
O pecado deixa a pessoa irracional. Ela não pensa, ela fica burra. Então, ela cega a pessoa. O Salomão, um homem de vasta sabedoria, de grande sabedoria, ele cresceu ouvindo seu pai Davi. Davi tinha intimidade com Deus. Ele cresceu ouvindo os salmos de Davi, ouvindo as músicas de Davi. Ele cresceu em Jerusalém, a cidade religiosa, certo? A cidade que cultuava o Senhor, e cai com essas mulheres em pecado, certo? Em idolatria. Para você ver também o perigo do adultério. O adultério ele deixa o homem cego. A Bíblia fala em Provérbio que o homem que se relaciona com a mulher adúltera é como um homem que vai, como um boi que vai ao matadouro. Ele vai tranquilo, mas ele não sabe para a morte. Não basta começar bem. Salomão ele começou muito bem. Ele começou com oração, pedindo sabedoria para Deus. Ele começou com governar, mas ele terminou mal. É preciso completar a carreira e guardar a fé. Não basta você começar bem. É preciso você completar a carreira. É preciso você completar o chamado que Deus lhe deu. É preciso você carregar a sua cruz até a linha de chegada. E então você guardar a sua fé. Desde o dia da sua conversão até a volta de Cristo ou até a sua morte. Nós vimos aqui que Salomão ele chegou a se arrepender na sua velhice. Ele falou que tudo que ele tinha vivido, toda a riqueza, todo luxo, todo prazer, era como uma bolha de sabão. E o que é uma bolha de sabão? Você já criou uma bolha de sabão? Você já brincou de bolha de sabão? Quando você assopra, a bolha sai e imediatamente ela desaparece. Salomão está dizendo aqui que todo prazer, todo luxo, todo dinheiro, toda riqueza, ela é passageira e tudo é vaidade. Então ele se arrepende na sua velhice. Então, outro fator, além da idolatria de Salomão, outro fator que contribuiu para a divisão do reino de Israel, de Roboão. Quem é Roboão? Roboão é o descendente aqui de Salomão. Ele é filho de Salomão. Só que ele era um homem muito ganancioso e também jovem, um jovem inexperiente, um jovem que não conheceu Davi, um jovem que não tinha uma noção do que era governar, de o que era Jerusalém, a cidade religiosa. Então, Israel, no tempo de Salomão, ele já sofria com pesados cargos e impostos. Israel já sofria ali, já estava sendo oprimido em comércio de Jerusalém no tempo de Salomão, escravizadas para construir o templo. Olha o paradoxo. Pessoas escravizadas para construir um lugar de adoração ao nosso Deus. Salomão fez isso. Para você ver aí o coração pecaminoso do homem. Tinha um alto imposto para o pessoal de Israel. Então, líderes de todo o povo chegam para Roboão após a morte de Salomão e diz: olha só, o teu pai, ele colocou sobre nós uma carga muito pesada. Ele colocou sobre nós uma carga muito pesada. Não tem como você diminuir essa carga, não. Não tem como você mudar a filosofia de governo em relação ao governo do seu pai. Então, a resposta de Roboão: espera um pouco, eu vou dar a resposta para vocês. Então, depois de 3 dias, ele ignora, ele vai procurar o conselho dos anciãos. Os anciãos apoiam uma mudança de filosofia de governo. E então, ele não ouve esse conselho, ele faz uma festa e ouve os conselhos dos jovens inexperientes e amigos. Ele não ouve pessoas mais experientes. Ele ouve jovens inexperientes. Certo?
Então, olha só a resposta aqui de Roboão. Meu pai lhes tornou pesado o jugo. O jugo do meu pai foi muito para vocês. O jugo é um instrumento que se coloca na cabeça do boi ou do jumento para ele levar a carga. Então, esse jugo foi muito pesado sobre vocês, do meu pai. Eu tornarei ainda mais pesado. Então, o jugo que eu vou colocar sobre a cabeça de vocês, para vocês levarem a carga, vai ser mais pesado ainda. Meu pai os castigou com simples chicotes. Olha só que riqueza de informação. No tempo de Salomão, em relação ao comércio, em relação à construção do templo, Salomão utilizava de chicotes para escravizar algumas das pessoas de Israel. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Olha só aqui a ganância de Roboão. Então ele está soberbo e orgulhoso aqui. Então qual foi a consequência disso? A tribo ela rompeu, a maioria das tribos romperam com o reino de Roboão e foi estabelecido então o reino do norte. Esse reino ficou composto por 10 tribos, onde Jeroboão, ex-oficial de Salomão, se tornou aí o primeiro rei da tribo do reino do norte. Então, um reino composto por 10 tribos. As outras duas ficaram com o reino do sul, tendo início aí com o governo de Roboão. Certo? Então há um rompimento aqui. Eles não aceitam essa humilhação. Eles não aceitam esse jugo. Eles não aceitam essa escravidão. Então o reino agora ele está dividido. 10 tribos para um lado, para o reino norte. 2 tribos para o outro lado, para o reino sul. Isso aqui, irmão, gerou um problema grande. Certo? Um problema danado. Você vai ver as consequências dessa divisão sobre a vida desse povo posteriormente. Outra coisa que contribuiu também para a divisão do reino era a inveja entre as tribos. Desde a época da saída do Egito, esse povo ele não se entendia. Uns queriam voltar para o Egito, com saudade do Egito. Outros queriam ir para Canaã. Uns eram reverentes à adoração somente a Deus, outros adoravam os deuses do Egito no deserto. Então essa nação estava dividida. Quando essa nação ela chega em Canaã, ela continua dividida. Ela é dividida no reino de Saul, ela é dividida no reino de Davi, ela é dividida no reino de Salomão. Eles nunca entram em um acordo. Olha só o que eles dizem para Roboão. O que temos em comum com Davi? Olha só, eles já não gostavam de Davi, na época de Davi. O que temos em comum com o filho de Jessé? Então, havia um certo tipo de rixa entre as tribos. Então, havia um certo tipo de inveja entre essas tribos. Por exemplo, a tribo de Efraim, que é próxima à tribo de Judá. Eles viviam entre intrigas, invejas, rixa. Então, o reino ali ele já estava dividido, certo? Então, quais foram as consequências dessa divisão? Então, as nações que compunham Canaã, aquela região composta por várias nações, que estavam agora subjugadas por Israel, desde o tempo de Davi, agora elas recuperam a sua liberdade. O povo estava dividido, isso facilitou para os filisteus, os sírios, os amonitas e os moabitas recuperarem a sua libertação. Isso foi um problema, porque agora eles contra-atacam. Eles se libertam e agora vão contra-atacar. Então você vai ver aí o reino do norte e do sul lutando contra essas nações, nos livros de Reis e Crônicas. Então isso provocou também um caos econômico, porque as nações agora elas não pagam mais os tributos. Elas estavam subjugadas e pagavam impostos e tributos a Israel, e agora elas não pagam mais esses tributos. E agora eles também não têm um controle
das rotas comerciais, porque não tem um rei só. Então as rotas comerciais aí entram em descontrole. Essa foi a consequência. Nós temos aqui a divisão e os nomes. Como eu já falei, o Reino do Norte ficou com o nome de Israel, depois da divisão. Israel era o nome dado a toda a nação, antes da divisão. Então, quando a gente falava em Israel, se referia a toda a nação ali ocupada pelo povo de Deus. Agora, com a divisão do reino, Israel se refere apenas ao reino do norte e Judá ao reino do sul. Israel, Judá. Esse reino ele possui 10 tribos e sua capital é chamada de Samaria, certo? Ela também é chamada de Efraim, que é a sua tribo mais influente e mais importante do reino do norte. Por ser uma tribo mais influente e mais importante do reino do norte, devido ali à influência dos seus anciãos e dos homens experientes, ela tinha uma rixa com Jerusalém. Ela tinha uma rixa com Judá. Ela queria ser centro e não Judá. Certo? Para você ver aí essa rixa já desde o início. Ok? Nós temos aqui o reino do sul. Ele era composto só por 2 tribos, Judá e Benjamim. E é chamado de Judá, o reino do sul. Então a sua capital aqui é Jerusalém. Então nós vemos aqui uma frase muito interessante de Jesus em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo, ele será arruinado. Então, a nação de Israel, ela já seria arruinada, porque ela estava dividida. Ela estava dividida desde a sua saída do Egito. Então, Canaã, ela nunca foi de fato a terra prometida. Eles nunca viveram o que Deus sonhou para eles viverem naquela terra. Eles nunca viveram o projeto de Deus para com aquela terra. Então, eles nunca entraram na terra prometida. Eles entraram na terra física, mas não entraram no plano de Deus. Não viveram esse plano de Deus. Canaã, ela nunca foi o que Deus sonhou. Você vê que foi uma terra que sempre foi derramado sangue ali. Os israelitas nunca tiveram paz. O reino aqui já está dividido. Eles vão ser levados como cativos. Quando eles voltam para se restabelecer após o cativeiro, chega o Império Romano e subjuga eles novamente nos tempos de Jesus. Então, eles sempre foram perseguidos, eles sempre foram humilhados, eles sempre foram subjugados, ou pelo pecado da idolatria, ou por uma outra nação. Então, você percebe também que eles só foram ser reconhecidos como nação em 1960, como um Estado. Para você ver o quanto que esse povo sofreu. Eles nunca de fato viveram o que Deus sonhou para eles viverem, porque eles só vão viver isso em Cristo Jesus. Somente o reino de Cristo Jesus é um reino que terá paz, é um reino que vai mandar leite e mel, que vai trazer abundância, vida em abundância. Somente o reino de Cristo vai trazer isso, certo? Então eles nunca viveram o projeto de Deus. Tá aqui mais um gráfico para você ver. Esse gráfico vai te ajudar bastante para você entender esse período do reino dividido. Então nós temos aqui o reino do norte, chamado de Israel. Ele está aqui representado pela figura amarela, território de Israel. Nós temos aqui o reino de Judá, certo? Perceba aqui a cidade de Betel. Nós vamos já aprender o que aconteceu nessa cidade de Betel. Nós temos aqui a cidade de Siquém. Então, Siquém, o Jeroboão, ele morava por aqui. Siló era a antiga cidade religiosa. Perceba que depois de Davi, a cidade religiosa é Jerusalém. Siló era no tempo de Samuel.
que era a cidade religiosa. Nós temos aqui Jericó, a cidade aí onde eles destruíram as muralhas para entrar na Terra Prometida, certo? E são 10 tribos, revisando. Samaria, ela cai para o cativeiro em 722 a.C., e o império que conquista esse reino do norte é a Síria, o reino da Síria, em 722 a.C. Grave essa data, 722 a.C., para você ter uma noção. O primeiro rei após a separação foi Jeroboão. Então Jeroboão ele vai cometer um pecado. Ele vai dizer, pessoal, não precisa mais vocês adorarem em Jerusalém. Fica aqui mesmo em Betel. Betel vai ser a capital da adoração do Reino do Norte. Nós vamos adorar aqui. Nós temos aqui o Reino do Sul. Perceba aqui Belém, Jerusalém, Hebrom, Berseba. 2 tribos, Judá e Benjamim. Jerusalém é sua capital. Ela cai em 605 a.C. Então quem cai primeiro? O Reino do Norte cai primeiro. Ele vai como cativo primeiro. Só que Deus manda profeta para dizer, o dia de vocês também vai chegar. O dia de vocês está perto. Então ele vai em 605 a.C. E o seu primeiro rei, após a separação, foi Roboão. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte. Roboão foi o primeiro rei do Reino do Sul. Ok? Quais as vantagens do Reino do Norte? Tinha algumas vantagens. Por exemplo, era um reino composto por 10 tribos fortes. 10 tribos. Isso é uma vantagem. Então, tinha uma maior área geográfica. Dava para ter mais ali um comércio mais vantajoso. Impostos mais vantajosos. Importantes centros militares. Então, eram homens de guerra. Eram homens que já tinham experiência com guerra. Então, tinha 10 centros militares ali. 10 anciãos ali. Liderando aquelas tribos. Então tinha homens experientes, terras mais férteis do que as terras do Reino do Sul. População 3 vezes maior que a de Judá. Então essas são as vantagens do Reino do Norte, de Israel. Quais são as vantagens do Reino do Sul? Embora não sejam as vantagens comerciais e financeiras, ela possui vantagens melhores. Ela possui vantagens espirituais. No âmbito espiritual, ela contava com Jerusalém, era o centro político e religioso da nação. Então era ali que o templo estava. Era ali onde os sacerdotes ministravam adoração e os levitas, escolhidos por Deus. Em Betel, levantada por Jeroboão, os sacerdotes eram escolhidos por Jeroboão e não por Deus. Então a capital escolhida por Deus de adoração era Jerusalém. Sacerdotes e levitas se transferiram sua lealdade a Judá. Eles disseram, ora, nós não vamos apoiar Jeroboão. Nós vamos apoiar Roboão. Por quê? Porque a capital da adoração é Jerusalém. Deus quer que nós adoramos aqui. Então nós vamos ficar aqui. Então, Roboão, ele recebeu o apoio dos sacerdotes e dos levitas por causa disso. E tinha uma única família real. Todos os reis que passaram pelo Reino do Sul, eles eram descendentes de Davi. Certo? Eles eram descendentes de Davi, todos os monarcas. Então, a linhagem dos reis ela tinha início em Davi. Para você ver as desvantagens do Reino do Norte, teve 9 dinastias diferentes. 9 famílias de reis diferentes. Então isso aqui foi um caos. Certo? Nunca um rei era apenas de uma dinastia só. Sempre levantava-se uma outra família para assumir o trono. Sempre levantava-se uma outra filosofia de governo e de forma religiosa, de adoração. Então, se passaram ali 19 monarcas iníquos e a maioria da sucessão ocorreu por derramamento de sangue.
para assumir o poder, eles tinham que assassinar o rei anterior. Então você vê aí muito sangue derramado nessas dinastias. Foi o temor da influência de Jerusalém que influenciou Jeroboão a oferecer o culto e idólatra às suas tribos. Então, como foi falado anteriormente nesse gráfico, Jeroboão ele teme a influência religiosa de Jerusalém, e o que é que ele faz? Ele ergue altares em Betel. Pessoal, Betel é muito próximo de Jerusalém, não precisa vocês irem para lá. Então fica aqui mesmo, em Betel, nós já erguemos altares para vocês, só que o altar que ele ergue é altar de culto a bezerros. Aí ele olha para o bezerro e diz: olha só aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha a blasfêmia. Olha como o reino do norte está aí iniciando. Então o reino do norte, ele tem aqui, ele está alicerçado na idolatria. Ele começa alicerçado na idolatria. Olha só o que é que Jeroboão diz. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E mandou pôr um bezerro em Israel e outro em Dan. Olha só aí a confusão. Certo? Olha só aí a confusão. Então ele construiu altares idólatras e designou sacerdotes entre o povo. Perceba que não foi só aqui em Betel que ele colocou altares de adoração. Ele colocou também em Dan e por todo o Israel. Certo? Como que era o relacionamento entre as tribos durante esse reino dividido que durou 300 anos? Como que foi o relacionamento entre elas? Foi só de rixas? Foi só de intrigas? Nós vamos ver que houve épocas em que eles fizeram alianças. Vamos ver aqui. Então, primeiramente, começou com uma hostilidade mútua, lutas constantes, intrigas constantes. Então, por mais de 60 anos, Judá tentou reconquistar as 10 tribos do norte, não deu certo. Então, eles fizeram algumas alianças, porque existiam inimigos que atacavam o reino do norte, inimigos que atacavam o reino do sul. Então, eles fazem uma aliança com o casamento entre as famílias reais, entre acordo entre os reis. E o inimigo aqui que atacava nessa época de aliança era a Síria. Então eles querem lutar contra a Síria, eles então fazem uma aliança entre si. Nessas alianças, elas são quebradas e vem agora novas hostilidades, onde são renascidas quando Jeú subiu ao trono do reino do norte. Então o rei Jeú sobe ao trono. Antes estava aí a dinastia de Acabe. Então ele executa todos os membros restantes da família de Acabe, do rei Acabe. Então a consequência disso foi a destruição da aliança que Acabe tinha levantado com o reino do sul. Acabe fez uma aliança com o reino do sul para atacar a Síria. Surge Jeú e acaba com essa aliança, quando ele executa os membros da família de Acabe. Então essa aliança ela é cessada com o reino do sul. Então o reino agora entra também novamente em uma decadência espiritual. E agora, o que elas vão ter em comum também é o exílio, é o cativeiro, onde eles são levados então para uma outra nação. Eles são retirados do território de Israel e de Judá e são levados a uma outra nação, certo? Ele iniciou esse exílio, esse cativeiro, iniciou com as tribos do norte. Então o reino do norte, as 10 tribos, elas vão primeiro, como cativas. Então qual é a nação que chega para levar o povo como escravo? A Síria. Então no ano 722 a.C., certo? Então esse reinado, ele durou, a dinastia do reino
do norte durou 208 anos. Então, de Jeroboão até o cativeiro, então houve aí um período de 208 anos. Então, depois de 136 anos, Judá caiu nas mãos da Babilônia, no ano 586. Então, a dinastia de Judá, de Roboão até o cativeiro da Babilônia, durou aí 344 anos. Durou mais a dinastia de Judá do que a dinastia de Israel, certo? Então esses reinos eles caem. O reino do norte vai primeiro, Deus manda profetas dizer, daqui a pouco serão vocês. Daqui a pouco Deus vai julgar vocês. Vocês vão ser levados como cativo para a Babilônia. Durou 136 anos. Então, o reino do norte é levado, o reino de Judá não é levado. O povo pensa assim, a gente não foi, Deus está com a gente. Eles continuam pecando. E Deus traz juízo 136 anos depois. Isso me lembra um pouco da questão do pecado em nossas vidas. Hoje em dia o homem, ele peca, aí ele olha assim e diz, meu Deus, eu pequei. Aí ele fica esperando o julgamento de Deus sobre a vida dele. Aí o julgamento de Deus não vem. Deus não trouxe julgamento sobre a minha vida. Ele continua pecando. Ele peca dia após dia, ano após anos, nunca se arrepende, nunca se volta para Deus, e o julgamento de Deus não vem. Ele continua pecando, porque ele pensa que o julgamento não vem. Mas uma hora vem. Você vê aqui que durou 136 anos para o julgamento vir sobre o reino de Judá. Então, uma hora o homem ele vai ser julgado por Deus. Uma hora o juízo de Deus virá sobre o pecado da humanidade. Então, o caráter, como que era o caráter dos reis em relação aos reis que governaram Israel e Judá? Como que eram esses homens? Eram homens piedosos? Homem piedosos é aqueles que têm intimidade com Deus, que temem ao Senhor. Eles eram piedosos? Ou eram homens maus, ímpios? São os dois caráteres. Nós tivemos homens piedosos que temeram ao Senhor, poucos homens, e nós tivemos homens ímpios, abomináveis, que faziam coisas cabulosas, estranhas, que ofendiam a santidade do Senhor. Os reis do reino do norte. O caráter espiritual dos reis refletia no comportamento espiritual do povo. Então, se um rei era ímpio, a nação era ímpia. Se um rei não temia ao Senhor, a nação não temia ao Senhor. Se um rei se levantava e obedecia a Deus, a nação obedecia ao Senhor, ela temia ao Senhor. Então, o exemplo de Jeroboão corrompeu a nação e terminou por destruí-la. Então, a nação já começa com um rei ruim, com um rei idólatra. Então, todos os reis de Israel são maus, são ímpios. Todos os reis caem em idolatria. Tem reis aqui que oferecem seu próprio filho a Moloque em sacrifício. Para você ver aqui a abominação, a cegueira espiritual. O perigo nessa época aqui do reino dividido. Então, todos os reis do norte são maus. Não há um bom, todos são ímpios. Todos caem em idolatria. Nenhum é um homem ali de caráter, temente ao Senhor, piedoso. Porém, no reino do sul, eles seguiram as práticas malignas dos povos que Deus ordenou que fossem expulsos da terra de Canaã. Muitos deles, a maioria deles. Porém, alguns desses reis eles foram piedosos. A maioria foi ímpia, mas alguns foram piedosos. Nós temos aqui o exemplo do rei Ezequias, que no período do seu reinado houve glória e uma fé grande naquela nação, na nação de Judá.
Então foi uma época boa que Judá viveu ali, no período do rei Ezequias. Então foi um homem que governou segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver um pouco isso mais lá na frente. Então você tem aqui um gráfico bem interessante. Eu sei que não vai dar para você ler daí da câmera, mas eu vou resumir aqui um pouco esses gráficos. Eu queria que você desse uma lida nesses gráficos quando eu disponibilizar esse slide para você no grupo. Eu queria que você olhasse para esse gráfico. Aqui tem todos os reis de Israel e de Judá, certo? Tem todos esses reis. E aqui fala do primeiro rei ao último e quantos anos durou o reinado de cada rei. Nós temos aqui Saul, durou 40 anos. Nós temos Isbosete, que durou 7 anos. Depois vem Davi. Isbosete era filho de Saul, ele assumiu o trono. Ele usurpou o trono de Saul, na verdade, porque era Davi que era para assumir. Salomão, 40 anos. Depois de Salomão vem Roboão, que reinou por 17 anos. O primeiro rei de Judá. E nós temos o último rei aqui de Judá, que foi Zedequias. Ele reinou por 11 anos. Nós temos Jeroboão, que reinou por 22 anos. Nós temos aqui, por exemplo, o rei Zinri, que reinou apenas 7 dias. E nós temos aqui o rei Oséias, que foi o último rei e reinou 9 anos. É só para você ter uma noção da quantidade de anos que esses reis reinaram. E um após o outro. Nesse outro gráfico, que é bem interessante também, você tem as datas, para você ter uma noção de cronologia. Por exemplo, nós temos aqui o ano 925 a.C. Se você pegar aqui Roboão, ele vai dar mais ou menos aqui nessa linha aqui, ó. Roboão e Jeroboão, no mesmo ano. Então, 930, certo? Então, você pega 930 e diminui por 722. E você vai ter a quantidade de anos que durou o reino dividido. A quantidade de anos que durou o reino dividido. Aqui, 722 foi quando aconteceu a queda do reino, com a chegada da Assíria. Aí você pega 930 e diminui por 586. Aí você vai ver a quantidade de anos que durou aqui o reino do sul, certo? Você pega o início, 930, o início do reino dividido, e diminui pela data da queda da nação do reino do norte e da queda da nação do reino do sul. Logo mais aqui você tem informações dos profetas que foram levantados por Deus no tempo do reino dividido. Aqui estão os profetas levantados no reino do sul e os profetas levantados no reino do norte, certo? Então, o reino do sul, por exemplo, nós temos quais profetas? Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Daniel, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias, tudo em relação ao reino do sul. O profeta Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias são profetas que Deus levantou no reino do norte. Você vai ver ali que Elias, ele tem até uma rixa com o rei, com o rei ali dos reinos do norte, como por exemplo o rei Acabe, certo? Nós vamos aqui outra informação bem interessante, deixe-me ver aqui, certo, informação interessante, profetas levantados por Deus antes da queda. Como que você descobre? É só você pegar aqui a queda e você corta essa linha, ó. Então, os profetas que Deus levantou antes da queda, quem foi? Isaías, Miqueias, Obadias, Joel, já profetizando antes da queda. Isaías também aqui já profetizando. Sofonias, Jeremias,
Você vê que Jeremias é levantado por Deus para alertar a nação não quer saber de Jeremias, joga ele dentro de um poço, Jeremias chora no livro de Lamentações, profetas levantados após o cativeiro, você faz um corte e vê quem Deus levantou após o cativeiro. Você vê aqui que Daniel é levantado após o cativeiro. Certo? Bem no meio aqui, ele é levado como cativo e ele é usado dentro da Babilônia. E nós temos aqui, quem foi o profeta que foi para lá? Não, quem foi o profeta, aliás, que ficou, na verdade, após o cativo? Nós temos aqui Ezequiel, ele profetiza ali o Vale dos Ossos Secos. Você lembra do Vale dos Ossos Secos? Esse vale aqui está seco. Essa nação aqui está morta, mas chegará um dia em que Deus trará vida para essa nação. Então, por isso, o Vale dos Ossos Secos ele indica que a nação estava morta, ela foi exilada. Mas ele já profetiza que Deus ainda iria trazer vida para aquela nação. Então esse mapa, esse gráfico, ele é muito interessante, tem muita informação boa para você, tá bom? Muito bem. Vamos continuar nossa aula. Esse gráfico aqui, ele também é muito interessante, porque ele vai te dar uma noção de quantos reis governaram sobre as nações e quantos foram bons e quantos foram maus. Os reis bons, o gráfico aqui, ele vai colocar uma mãozinha assim e branca, certo? Os reis maus, o gráfico vai colocar uma mãozinha assim e com a cor preta. Então, se você pegar os reis de Judá, foram 20 reis, de Roboão até Zedequias. 20 reis, certo? O legal, assim, nós temos apenas 8 reis obedientes. E o mal, assim, 12 reis ímpios. Então, nós tivemos 8 reis obedientes, que temeram ao Senhor durante o reinado de Judá, e 12 reis ímpios. E agora, o que é interessante aqui? Todas as mãos estão assim, no Reino do Norte. Então, dos 19 reis que governaram sobre o Reino do Norte, todos foram desobedientes a Deus. Todos foram ímpios. Esse gráfico é bem interessante. E para finalizar, nós temos aqui o exercício de casa. Você vai dizer quais os pecados que contribuíram para a divisão do reino. Responda lá quais os pecados e comente o pecado. Descreva o caráter dos reinos do sul, dos reis do reino do sul e do norte. Como que era o caráter dos reis? Você vai descrever o caráter deles. Fale sobre como foi o relacionamento dos dois reinos até o cativeiro. Como eles se relacionaram até o cativeiro. Tá ok? Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, me manda no individual, coloca no grupo ou comenta aí no Facebook, tá bom? Quero aqui que você também coloque sua presença depois na lista. Não esqueça de colocar a presença, tá ok? Deus abençoe, vamos junto, sangue no olho.